Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 18, que nos diz: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Bom, meus amados, primeiramente peço aí que vocês possam se inscrever no canal, deixe o seu like e qualquer dúvida, coloque aí o seu comentário. Bom, queridos, já comentamos no vídeo anterior sobre a parte inicial desse verso, como os primeiros cristãos, os cristãos da igreja em Jerusalém e os demais apóstolos foram convencidos por Pedro e os 6 que participaram com ele lá do batismo de Cornélio. Primeira vez que pagãos se converteram a Cristo. Então, está aqui, surgiu um debate se os pagãos realmente poderiam ingressar na Igreja de Deus, e a conclusão, depois de um debate que desta vez foi até um pouco mais leve, as coisas se resolveram pacificamente. Que bom que foi assim. Mas, infelizmente, nem todos foram convencidos, ou pelo menos não em todos os aspectos da graça de Deus. Que é o que comentamos, muitas vezes a pessoa muito dogmática, muito inflexível, que não avança, que não abre o seu entendimento, não para compreender pontos específicos, pontinhos, não. A pessoa não abre a mente para entender o espírito por trás daquilo, o caráter de Deus por trás daquilo, a graça que envolve tudo aquilo. Porque se a pessoa compreende a graça, olha só, a graça é isso. Um ponto específico é esse pontinho aqui. A pessoa que não capta a graça, ela se convence desse ponto aqui depois de debate, desgaste, troca de ideias, argumentos, explicações, experiência. A pessoa, depois de tudo isso, ela compreende esse pontinho aqui. Quando se ela utilizasse a compreensão das Escrituras, as experiências, os argumentos, para captar não apenas esse ponto, mas a partir desse pontinho, captar toda a graça que envolve tudo aquilo, a pessoa amplia, olha, para dimensões muito superiores. Porque é o que o apóstolo Paulo diz, quando ele trata disso, que a letra, ela mata. Quando a pessoa fica muito presa a pontinhos, verificando a vírgula, isso mata o espírito por trás da coisa, isso mata a compreensão e a vivência de quem é Deus, da bondade, do caráter, do grande amor de Deus. Agora, quando você capta realmente o espírito da coisa, a letra mata, o espírito vivifica. A verdadeira compreensão, o verdadeiro discernimento da graça de Deus envolvida em tudo que Deus faz, porque todo ato de Deus é um ato de graça, todo ato de Deus é um ato de misericórdia, todo ato de Deus é um ato de amor. Quando a pessoa põe esses pilares, compreende os fundamentos da coisa, ela se expande para tudo, para não apenas esse tópicozinho, mas para todos os que envolvem, porque ela compreendeu o macro, o aspecto maior por trás de tudo. E é por isso que, apesar de muitos terem se convencido aqui, em Atos capítulo 11, nós vamos ver debates extremamente difíceis lá em Atos capítulo 15. Aí sim, foi um debate extremamente complicado, extremamente veemente, e que houve um perigo ali de um racha muito grande. Foi um debate muito mais contundente e com divisões e com argumentos e aquele fervor do que esse aqui. E não apenas em Atos 15, mas também em Atos 21. Por quê? Porque aprendeu esse tópico e não a compreensão geral por trás de tudo, que simplifica demais. Agora quero comentar essa frase, que é uma frase belíssima. Então Deus concedeu arrependimento aos gentios. Sim, essa frase é exatamente isso. É Deus que concede arrependimento ao ser humano. Veja só, queridos, o ser humano ele tem um coração de pedra. O ser humano ele é, em geral, arrogante, ele é egoísta, ele tem extrema dificuldade em pedir perdão, extrema dificuldade em reconhecer que errou, até mesmo diante de Deus.
Tanto é que a maioria das pessoas acham que elas são salvas porque elas são muito melhores do que os outros. E por isso olham com desprezo para os outros. Muitas vezes a religião é só um pedestal para ela argumentar que está acima da reles multidão que há por aí. Muito melhor que a gentalha, que o povão está por aí. E gosta, né? Tem aquele gostinho meio piedoso de chamar, os outros são ímpios, os outros são malignos, os outros são impuros. Gosta de falar isso, em vez de falar com todo amor pelas pessoas, com toda compaixão, com todo desejo de ajudar, não, ela fala com nojo, fala com desprezo e realmente se sentindo muito superior. Quando a gente tem que entender, queridos, que nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça, pela bondade dele, porque merecer absolutamente, absolutamente e absolutamente ninguém merece. Absolutamente ninguém. Ninguém. Tanto é que para salvar a nós, o próprio Deus teve que subir numa cruz, derramar o sangue divino. Estamos chegando na Páscoa, representa isso. Ele teve que derramar o sangue divino para salvar a nós, tamanha a nossa miséria, tamanha a quantidade de pecados que cometemos. Some, faça aí o somatório dos pecados que você cometeu ao longo da vida e ainda vai cometer. São o quê? Centenas? São milhares? São milhões. Então, como diz, a pessoa querer se arrogar diante de Deus é um absurdo. E até o arrependimento é Deus que concede a nós, meu irmão. Até nisso Deus tem que ajudar o ser humano. Porque sem a graça dele, sem a atuação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, se ele não fizesse essa intervenção para nos ajudar, nos quebrantar, ninguém nem mesmo se arrependeria mesmo. Então olha como a gente carece, né? Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e todos carecem da misericórdia, da graça, da glória de Deus. Porque se a pessoa tem um coração de pedra, como é que a pessoa vai trocar por um coração de carne? Vai fazer o quê? Tem algum bisturi espiritual que algum cirurgião vai cortar aqui, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne? Nós não temos essa condição. É Deus que nos auxilia nisso. É Ele que faz a operação para quem concorda com a operação desse médico dos médicos. Então, meu irmão, se não for a graça de Deus, nem se arrepender a gente consegue. Então, que bom que Deus nos ajuda até nisso, né? Que bom que Ele nos auxilia a chegar até onde a gente precisa chegar. Então, meus irmãos, que a gente tenha essa compreensão humilde de quem nós somos e do quanto carecemos de Deus e quanto nós somos salvos pela fé por causa da graça de Deus. Que é o que o verso diz, o verso anterior diz, o apóstolo Pedro diz, Ele nos salvou, Ele derramou os mesmos dons nos gentios, os mesmos que nos dera quando cremos. Então, o que os pagãos receberam e nós recebemos foi tudo baseado em uma coisa só, na fé, porque nós cremos. Então, Deus derramou porque nós cremos, não porque nós somos circuncidados, não é porque somos judeus, não é porque somos qualquer coisa, não. É porque nós cremos, é porque Ele dá de graça a todos nós. É por meio da fé. E deixa eu ler esse verso aqui de Romanos 3, em que o apóstolo Paulo também, você vê como essa questão se estendeu por muitos anos. O apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Romanos, 15, 20 anos depois, e ainda estava esse debate circulando, irmãos. Porque é muito difícil. A gente não tem a dimensão de como o dogmatismo, pessoas com a mente fechada, atrapalha Deus a mover o ser humano a valores maiores. Porque, meus irmãos, se nós permitirmos, Deus vai nos levar a valores, a compreensões, a movimentos do coração mesmo muito superiores ainda. Não tenha dúvida disso. O que o apóstolo Paulo diz. Então, uns 15, 20 anos depois, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios?
também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, o qual justificará a circuncisão, ou seja, os judeus, justificará os judeus pela fé, e também pela fé justificará os gentios. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Então veja como esse debate, e qualquer coisa que a gente compreender aqui, meu irmão, se você leva para outros que estão lá atrás da compreensão, esses que estão lá atrás, em vez de procurar aprender, poxa, olha que interessante isso, eu nunca tinha pensado assim. Que interessante, realmente é muito mais sublime, é muito mais belo, é muito mais compreensivo, tolerante, bondoso, amoroso pensar dessa forma. Eu aprendi de tal outra forma, eu interpretava de tal outra forma, mas a sua forma de interpretar é muito mais bonita, é muito mais saudável, é muito mais justa, é muito mais amorosa, santa, justa e boa. Mas em geral não é isso que acontece. O que acontece? A pessoa resiste duramente. Duramente. Por quê? Porque ela aprendeu de uma forma, meu irmão, para você fazer uma pessoa que aprendeu de uma forma a avançar, é muito difícil, é muito complicado. É por isso que também a gente estuda aqui diariamente. Se todo dia você pegar aqui um pouquinho, a mente vai se abrindo, porque não tem como você derramar um conteúdo muito profundo sem a pessoa ir se crescendo tijolinho a tijolinho. É de tijolinho em tijolinho que você constrói uma grande e bela construção. Então vamos lá, meus irmãos, e que vocês tenham essa mente disposta a não resistir a Deus, a não impedir Deus a nos fazer crescer, porque a gente ainda vai crescer muito com a graça dele, e se nós, claro, tivermos esse coração aberto, permitindo que ele nos leve para lugares mais altos. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.